Se você não entende e não sabe os nomes, você se sente perdido. E se você se sente perdido, você não escala, você não fatura e acaba desistindo na metade do caminho. Então, nessa aula, eu vou te dar um mini dicionário do marketing digital. Então, todas as vezes que você me ouvir falar ou ouvir outras pessoas do marketing falando sobre CPC, CTR, CPM, lead, criativo, copy, você não vai se sentir perdida e você vai sair na frente de muita gente. Porque você vai entender o jogo e quem entende o jogo coloca dinheiro no bolso. CPM, CTR, CPC, CPA, ROAS, todos esses termos a nível de campanha, eu já te expliquei o que é, como funciona, o que significa lá na nossa aula de métricas. Então, nessa aula aqui, eu vou te falar sobre outros termos que nós vamos utilizar aqui no mecanismo DECAV e você vai ouvir muito no marketing digital. De qualquer maneira, eu já deixei aqui na descrição dessa aula uma lista com todos esses nomes para você ler e decorar. Ou se você não quiser decorar, sempre que você tiver uma dúvida, é só você entrar nessa lista e consultar para você não ficar perdida. O primeiro nome que eu quero que você entenda é Pixel. O que é o pixel do Facebook? O pixel do Facebook nada mais é do que um banco de dados. É onde o Facebook armazena todos os dados dos seus compradores e não compradores. Então, sempre que você vai subir uma campanha e que você fala para ele que você quer vender, cada pessoa que compra, o Facebook grava essas características. Qual a localização, qual a região, qual é a idade, gênero, preferência, comportamento na internet. Todas essas informações que ele recolhe para um banco central de dados. E esse banco central de dados se chama Pixel. Então, todas as vezes que falarmos sobre Pixel, estamos falando sobre a central que guarda todos os dados de compradores e não compradores do nosso produto. Depois disso, a gente tem o termo lead. O que significa lead? Lead é o seu cliente, é a pessoa que chega até você, é a pessoa que clica no seu anúncio, é a pessoa que te chama para conversar e é a pessoa que de fato faz a compra ou simplesmente te chama e não faz a compra. Todas as vezes que uma nova pessoa chega em você através da sua campanha, não é uma nova pessoa que chega, é um novo lead. Então, todas as vezes que estivermos falando de lead, nós estamos falando de cliente que chegou a nós através do nosso anúncio. O próximo termo é evento. Todas as vezes que você ouvir a palavra evento, você vai lembrar que se trata da ação que o lead, cliente, está tomando, está fazendo, está tendo. Então, por exemplo, um evento de compra é quando ele efetua a compra. Um evento de conversa é quando ele te chama para conversar no WhatsApp. Evento sempre vai ser a ação que o lead está tomando. Criativo. Todas as vezes que a gente fala de criativo, a gente está falando sobre anúncio. Então, o criativo nada mais é do que a propaganda. Quando nós vamos fazer uma propaganda do produto que nós estamos vendendo, nós estamos fazendo um criativo desse produto. Então, criativo é igual a anúncio, que é o mesmo que propaganda. Outro termo muito utilizado é o termo copy. Todas as vezes que você ouvir a palavra copy, você vai saber que está se referindo ao texto. Então, quando eu falo para você, faça uma copy que converte, isso significa faça um texto que converte, seja uma frase, seja uma estrofe, seja um texto de verdade. Copy nada mais é do que o texto que vai gerar a venda. Por exemplo, eu estava cansada de sentir a minha pele derretida, até que eu descobri um produto, um sérum milagroso que eu passei no meu rosto e em 2 semanas o meu rosto ficou completamente diferente. Se você quer conhecer mais sobre esse produto, clica nesse botão que está aparecendo aqui embaixo e fale com a nossa especialista no WhatsApp.
esse texto que eu acabei de criar com você se chama copy, combinado? Então, copy nada mais é do que o texto de venda. Ela pode ser curta ou mais longa. Copy é aquela frase, aquele texto, aquela estrofe, é o que você usa para falar sobre o seu produto lá na hora do seu anúncio. CBO e ABO, eu já gravei uma aula só sobre isso, explicando direitinho para você qual é a diferença entre as duas. Mas aqui, para deixar muito claro, a ABO e CBO é onde você coloca o orçamento da sua campanha. É quando você fala para o Facebook se o seu orçamento vai na campanha, CBO, ou no conjunto, ABO. Então, ABO e CBO é onde vai o orçamento da sua campanha. Funil. Todas as vezes que você ouvir a palavra funil, essa palavra está se referindo ao caminho que o lead, cliente, percorre até finalizar a compra. Então, todas as vezes que você ouvir como está o seu funil, melhore o seu funil, me fale sobre o seu funil. Eu quero saber sobre a sua jornada. Qual é a jornada que o cliente tem que percorrer do ponto A ao ponto B, quando ele começa a falar com você, até de fato ele finalizar a compra. Como a gente faz atendimento pelo WhatsApp, a gente já tem um funil pré-definido, a gente já tem um caminho pré-definido que o seu lead vai passar, com perguntas e respostas universais. Então, se você ouvir alguém falando para você em qual parte do funil esse cliente parou, isso significa em qual parte da jornada que ele está percorrendo, das perguntas que ele está respondendo, ele deixou de responder, ele deixou de interagir. Então, funil nada mais é do que o caminho que o lead percorre até finalizar a compra. Quando eu falar para você sobre dor, eu quero saber qual é o problema que ele resolve. Então, quando eu falar para você, toca na dor do seu cliente, toca na. Qual é a dor do seu lead? Eu quero saber qual é o problema que ele tem que você vai conseguir resolver. Então, todas as vezes que eu falar dor, eu estou falando sobre o problema que tem que ser resolvido. Desejo é o sonho que ele deseja alcançar. Então, sempre que você ouvir desperte o desejo no seu lead, significa mostra para ele onde ele vai chegar, o que ele quer alcançar se ele efetuar a compra do seu produto. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais são chaves emocionais que são ativadas no cérebro do seu lead para fazer ele efetuar a compra, para fazer ele interagir com você e com o seu anúncio. Prova social é tudo aquilo que é real, que é verdade, que outras pessoas já fizeram, já passaram e contaram, compartilharam. Então, a minha vizinha me deu uma prova social de como ela usou o Luminous. O que é essa prova social? Olha, eu também tinha muita espinha, eu também tinha muitas manchas na minha pele, e depois que eu passei a usar o Luminous, elas sumiram completamente. Isso é uma prova social. Prova social é um depoimento real, de um lead real. Headline, essa você vai ouvir muito todas as vezes que nós vamos falar sobre criativos. Headline é aquela primeira frase, aquela frase de impacto que a gente coloca na hora de fazer um criativo, na hora de fazer um anúncio que vende. Por exemplo, o seu rosto está derretendo? E daí embaixo você escreve: com Luminous, você vai devolver a firmeza para sua pele, você vai devolver a sustentação. Então, headline é aquela primeira frase de impacto que a pessoa bate o olho e fala: nossa, do que ele está falando, ou eu já sei do que ele está falando, ou eu passo por isso que ele está falando. Então, headline nada mais é do que a primeira frase, aquela frase com maior impacto que você coloca em um anúncio. CTA. CTA significa chamada para ação. É quando você direciona, é quando você fala para o seu lead qual caminho ele deve tomar. Então, por exemplo, quando eu crio um anúncio e eu falo para ele: se você quer saber mais, clique agora no botão abaixo. Qual é a CTA?
clicar agora no botão abaixo, caso você queira saber mais. A CTA é o direcionamento que você dá para quem está assistindo o seu anúncio saber qual é a ação que ele tem que ter. Clicar no botão abaixo, clicar no botão acima, clicar no saiba mais, chamar para conversar no WhatsApp. É quando você fala para ele qual atitude ele deve tomar. Quando a gente usar o termo criativo campeão, a gente está falando daquele anúncio, daquela propaganda que mais vendeu. Olha só, vamos fazer um teste de criativo para descobrir qual é o criativo campeão. O criativo campeão é o que trouxe mais resultado pelo menor custo, ou seja, aquele criativo, aquele anúncio, aquela propaganda que nos trouxe mais lucro. Esse vai ser o nosso criativo campeão. Oferta irresistível. Uma oferta irresistível é quando o cliente se sente mal, se sente burro, se sente passado para trás, caso ele não aproveite essa oferta. Então, todas as vezes que você ouvir o termo oferta irresistível, significa fazer um anúncio envolvente, envolvente ao ponto do seu cliente, do seu lead entender que se ele não aproveitar essa oferta, ele vai perder uma grande oportunidade. Então, uma oferta irresistível é quando o seu cliente entende que se ele não participar, que se ele não adquirir, ele vai estar perdendo uma oportunidade única na vida dele. Isso é uma oferta irresistível. Esses são os principais termos que você vai ouvir aqui no Mecanismo Decave e que você vai ouvir muito no mundo do marketing. Tem algumas outras palavras que eu não falei aqui para você, mas eu também deixei na descrição dessa aula, junto com todas essas palavras que eu te expliquei um pouquinho. Teve dúvida? É só ir lá e consultar no PDF ou voltar e assistir essa aula várias vezes, quantas vezes forem necessárias, até ficar gravado na sua cabeça. Conforme você vai ouvindo e você vai vivenciando essas palavras dia após dia, elas vão ficando muito automáticas na sua cabeça e você não vai esquecer. E quem domina as palavras não se sente perdido. E quem não se sente perdido domina o jogo colocando muito dinheiro no bolso. Dê bastante atenção para essa aula. Decore esses termos, vai ser usado muito no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra e eu te encontro na próxima aula. Beijo!